Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos trazer aqui mais um vídeo falando sobre esse recente treinador novo do Flamengo, que é o Jorge Sampaoli. Existe a expectativa de que ele chegue por volta de 9h30 no Rio de Janeiro, mais precisamente 9h15, e que ele estará acompanhando lá no Maracanã a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. Então o Jorge Sampaoli, o desembarque do Jorge Sampaoli previsto para as 9h15 da manhã no Rio de Janeiro, chegando aqui no Rio de Janeiro amanhã. Vamos falar sobre a fase dele de um jogo de criação, né, ali mais próximo ao gol, como é que ele cria as suas jogadas, como ele planeja a sua equipe. Tem uma repetição, meio que uma padronização sobre alguns aspectos do jogo, que aí você vai entender e a gente já consegue associar com o Flamengo, trazendo algumas facilidades, algumas também dificuldades que vão fazer parte também desse novo trabalho de um novo treinador, que são novas ideias, e assim a gente vai passar por elas. Pedir só para você deixar o like, que é muito importante, e fica de olho na notificação. A gente vai trazer, como o dia de hoje, né, 2 vídeos, a gente vai trazer, tem uma demanda, tem muito vídeo pra gente trazer, pra gente falar, pra você ficar sabendo de tudo e não ficar igual um trouxa durante o trabalho e falar, pô, por que ele fez isso? Por que ele faz aquilo? Isso aqui, você já vai saber, você tá por dentro, então aperta aí o inscrever-se, fica por dentro aí de tudo que vai acontecer nesse trabalho do Jorge Sampaoli, acompanhando, né, as notícias, informações, análise e opinião, beleza? Então vamos começar aqui, a gente já inicia aqui com essa imagem, que são 2 jogadores bem abertos, né? Lado direito e lá no lado esquerdo. E a gente vai entender que dentro desse aspecto do jogo do Jorge Sampaoli, há, de fato, né, assim, um incentivo para situações coletivas, ofensivamente, sejam criadas para que fique muito no 1 contra 1. O Jorge Sampaoli, ele aposta muito nesse 1 contra 1 dos seus jogadores. É um modelo de jogo que a gente vai entender ao longo dos vídeos que nós fomos trazendo e tal, que passa muito por uma transferência de responsabilidade numa questão técnica do jogador, porque ele vai ter que resolver, solucionar individualmente algumas situações, porque se está no 1 contra 1, a aposta é essa, pelos lados, como a gente coloca nesse gráfico. E quando a gente fala sobre superioridade, qual é o tipo de superioridade que o Jorge Sampaoli ele busca? Entre essas superioridades, né, que fazem parte de um estilo de jogo, a do Jorge Sampaoli é a qualitativa. Então, o conceito, superioridade qualitativa, com a aplicação, que é apostar nesse 1 contra 1, situações de jogo, a formação tática, por isso que muitas vezes é um 4-1-4-1, 4-3-3, em alguns momentos 3-4-3, porque ele aposta que qualitativamente, e a gente vai entender aqui como é que foi feito isso, no futebol brasileiro, inclusive, ele aposta nesse mano a mano. Então, quando um treinador aposta na superioridade qualitativa, é de qualidade, beleza? É a qualidade individual daquele cara num contra um drible, ter, né, conseguir levar pro fundo, por dentro, fazer essa criação. Vocês vão entender aqui durante o nosso vídeo com algumas imagens que a gente traz aqui desse modelo de jogo dele. Então aqui, com os 2 bem abertos, e lá no Santos ficou bem claro isso, né? Aí abre Soteldo por um lado e Marinho pelo outro. No Atlético Mineiro, Savarino pelo um lado, Keno pelo outro. No Sevilha, mesma coisa. Então a gente vai entender que de fato é uma repetição, uma padronização nesse comportamento ofensivo, além de, claro, a gente vai observar, né, muitos jogadores entrando ali dentro da área. Como a gente vê, jogada ali para a esquerda, lá 4 jogadores pisando dentro da área. Mais uma vez, ó, jogada ali na esquerda porque o Soteldo, olha a quantidade de jogadores que pisam na área. A gente, inclusive, no vídeo anterior, vou deixar aqui, foi no vídeo porque a gente apresenta um pouco o Sampaoli, a gente falou, inclusive, sobre essa questão, muitos jogadores à frente da linha da bola, que isso gera um problema quando você perde a bola, os jogadores já estão na frente da linha, não participam da fase defensiva e tem alguns problemas. Então, a gente vai observar muitos jogadores pisando, né, na área, atacando bastante pelos lados, e esses caras pelos lados, eles iniciam, né, eles são ali a origem da criação da jogada. Inicia por dentro inicia por fora para ter a finalização por dentro. Aqui, ó, a mesma coisa, ó, é uma transição, inclusive nesse lance é o gol do Marinho, mas ó, um abertão lá pelo lado, o Marinho e os 3 por dentro, porque como a gente trouxe até, é aquela linha com 5 jogadores, olha lá, é o Marinho, recebe ali com liberdade para marcar o gol. E contra o Flamengo, a gente vai lembrar no duelo de 2020, inclusive um parênteses importante, que você vai falar assim, pô, Godoy, os jogos do Sampaoli contra o Flamengo, né, ele tava se dando bem. Por quê? Ele imprime nos times dele uma característica de uma imposição de aceleração, de uma imposição, né, de um jogo mais rápido, de atacar os espaços pelos extremos, tudo que o Flamengo tem dificuldade para se defender. O time do Flamengo é um time lento, é um time vagaroso e não é de agora. Ele já tinha essa característica. Então até mesmo quando tinha esse duelo, o contraste ficava ainda mais notório. Nesse confronto, né, que foi uma
pancada do Atlético no Flamengo, exatamente isso, ó lá, dos dois, abre ali pelo lado direito, o Savarino, o Keno, lá pelo lado esquerdo, transição do Flamengo, ela era muito lenta, nesse jogo no Flamengo muito espaçado, esse lance fica ainda mais claro, o Savarino traz pra dentro, e lá pelo outro lado, ó lá, é o Keno, aproveitando a ultrapassagem lá pelo lado esquerdo, ó lá, concentrou os jogadores por um lado, abriu pelo lado oposto, e a defesa do Flamengo, que tem muita dificuldade para marcar, né, esse modelo esse modelo de ataque, que imprime essas velocidades para os lados, teve essa dificuldade nesse jogo também. Então é um jogo bem característico, onde, naturalmente, quando a gente pega a compatibilidade desse elenco, as características desse elenco, é quando a gente fala que em alguns momentos será desafiador. Porque esse elenco, os jogadores do Flamengo, estão mal. Hoje, eles estão mal tecnicamente. Hoje, eles estão mal fisicamente. Hoje, o nível de intensidade deles é baixo. Hoje, a energia é fraca. É uma constatação de tudo que a gente tem observado nesse início da temporada. E muitos fragmentos desse jogo do Jorge Sampaoli, até mesmo nessa questão ofensiva, é do jogador de velocidade, é do jogador intenso, é um jogador com bastante energia, é essa participação com muita força, explorando os espaços de força, são esses espaços pelo lado. E aí quando a gente olha esse elenco do Flamengo, a gente fala assim, caramba, quais serão esses atacantes que vão trabalhar pelos lados para imprimir esse modelo que ele gosta? Ele tem lá o Everton Cebolinha, o Marinho, inclusive que trabalhou lá com ele, o Bruno Henrique ainda é uma incógnita por uma questão, a gente não sabe, mas o Bruno Henrique já prefere trabalhar por dentro, né, saindo de dentro para fora, não de fora para dentro. E aí quando a gente traz até sobre a questão do ataque posicional, que eu vou falar mais à frente sobre o jogo posicional do Sampaoli, 5 jogadores, esses dois ficam bem abertos, numa posição de fora para fora, de fato, né? Então, assim, é aquela que a gente fala assim, como é que de fato, né, vai conseguir armar, vai montar isso, vai ter essa compatibilidade, né, individual com os jogadores. E aí quando a gente traz sobre esse aspecto da superioridade qualitativa, durante vários, né, assim, o Flamengo teve treinadores que apostou nessa superioridade qualitativa, por um jogo um pouco mais por dentro em alguns momentos, teve a superioridade numérica, buscava também a superioridade numérica, buscava a superioridade socioafetiva, ou seja, você concentrar o número de jogadores de uma faixa do campo, jogadores que já se conhecem, que já se conheciam. A gente viu ao longo da temporada, né, de várias temporadas, vários trabalhos, evidentemente, os treinadores cada um apostando de uma forma. O do São Paulo fica muito clara que é essa aposta qualitativa dos jogadores que trabalham, né, mais aberto pelos lados para tentar no 1 contra 1 eles levarem a melhor de seus marcadores. E até mesmo por isso acaba nos dando uma resposta sobre um momento que eles acabam se distanciando, porque os jogadores estão posicionados naquele espaço e o portador da bola tem que dar o tal passe de progressão, o passe à frente, para encontrá-los, porque eles já estão ocupando os espaços que devem ser ocupados. Referência, espaço. Então é por isso que eu acabo reforçando e repetindo o que nós já havíamos falado anteriormente. Algumas fases do jogo do Jorge Sampaoli, como essa que a gente traz, que é a questão mais ofensiva, o jogo dele é muito característico. A gente vê uma repetição do comportamento das equipes dele, dentro de uma formação, a formação pode mudar, mas tem como referência a mesma ideia, os caminhos são muito semelhantes, então ao longo aí desses vídeos que nós vamos trazer do São Paulo, vocês vão ver uma repetição de comportamento, fato esse que a gente trouxe, falando do Santos, falando também do Atlético Mineiro, ou seja, os trabalhos dele no futebol brasileiro. Beleza, galera? Então é isso, vou terminando o vídeo por aqui, um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando e a gente vai se vendo, um grande abraço e tchau, tchau.